livro do Êxodo é o capítulo de número 3. É um texto que eu tenho já faz alguns meses, não sei se 4, 5 meses, que eu tenho meditado. E lá na Inglaterra eu tenho falado sobre ele, cada vez de uma forma diferente. Mas Deus tem falado muito nesse texto comigo, e também em Atos 9. Mas hoje eu quero falar sobre Êxodo capítulo 3. E acredito que futuramente, nós tendo a oportunidade, falaremos em Atos 9 ou novamente em Êxodo 3. É muito bom estar com vocês, estamos muito felizes por estar aqui, que é a nossa casa. Êxodo capítulo de número 3. Eu quero ler com vocês o versículo de número 2. Êxodo 3, versículo 2. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Amém? E a sarça não se consumia. Senhor, Deus eterno, Pai santo e justo, estamos na sua presença e nós necessitamos ouvir a sua voz. Eu não tenho nada para dar para os teus filhos, mas me coloco como um canal apenas, Senhor, para transmitir a tua palavra em nome de Jesus. Amém. Êxodo capítulo 3 é o texto que vai nos mostrar a chamada de Moisés. É esse texto aonde vai ser o divisor de águas na vida de Moisés. Existe um Moisés antes desse texto e um Moisés depois desse texto. Moisés conheceu Deus nesse texto? A resposta é não. Moisés, ele cresceu no Egito ou dentro da cultura do Egito, mas ele sabia da sua raiz como hebreu. Então assim ele conhecia, ele sabia quem era o Deus de Israel. Só que nesse texto Moisés vai ter um contato com Deus, porque uma coisa é você ouvir sobre e você conhecer essa pessoa que você ouviu falar. Moisés estava pastoreando as ovelhas do seu sogro Jetro num monte, na verdade é uma península com muitos montes, mas ele estava especificamente no Monte Horebe, lugar deserto. Não é um deserto de areia, mas deserto é um lugar que não se planta. Havia algumas plantas, algumas ramagens, dentre essas a sarça, que era comum pegar fogo. Acredito que você já deve ter ouvido muito sobre isso. Era comum, por causa do calor. O fogo existe por 3 circunstâncias: calor, combustível e oxigênio. Os 3 existem lá. Só que o diferencial desse texto não é que a sarça pegou fogo. Você leu comigo que o diferencial era que a sarça pegava fogo, mas ela não se consumia. A sarça pegar fogo foi normal. Moisés já deveria ter visto isso. 40 anos ali. A Bíblia diz que Moisés observa que o fogo está queimando, mas a sarça não se consome. Do jeito que ela estava, ela continua. E isso chama a atenção de Moisés. E diz o texto que Moisés então vai se aproximar para ver aquilo que estava acontecendo. E quando ele vai se aproximar, Deus fala com ele. A pergunta que me veio ao coração é: por que a sarça pegou fogo?
Você não precisa responder de forma audível, mas responda para você mesmo. Deus precisava, para falar com Moisés, fazer a sarça pegar fogo? Não, porque Deus falou com muitas pessoas sem acender uma fogueira. Quando Deus fala com Abraão, Deus não acendeu um fogo, Deus apenas disse: Abraão. Quando Deus fala com Jonas, Deus não fez uma fogueira, Deus não fez um fogo, Deus não fez um estralo, Deus não fez uma explosão, Deus apenas disse: Jonas. Mas quando nós olhamos esse texto, Deus vai falar com Moisés e acende um fogo. E este fogo é o que chama a atenção de Moisés. E quando eu leio isso, me chama a atenção: por que, se Deus não precisa do fogo, se Deus não precisa disso para chamar a atenção de Moisés? De forma bem rápida eu quero explicar, e assim eu entro nesse texto. Moisés, como eu disse, você sabe que ele foi criado no Egito como um dos príncipes do Egito. Moisés, ele conhecia sobre astronomia, astrologia, conhecia sobre ciência, conhecia sobre anatomia. Era assim que a cultura do Egito ensinava a sua linhagem real. Moisés é uma pessoa culta. A Bíblia diz que ele cresceu como filho da filha de Faraó, mas a Bíblia diz que ele foi amamentado pela sua própria mãe, Joquebede. E na cultura antiga ensina que as crianças eram amamentadas até o 6º ou 7º ano. Então Moisés, por isso ele sabia a sua origem como hebreu. Ele teve contato com a sua mãe possivelmente no mínimo 6 anos. Então, depois de desmamar, ele foi levado ao palácio e ali foi doutrinado na cultura dos egípcios. O pastor falou algo que me chamou a atenção sobre propósito. Você sabe o que é propósito? É aquilo que responde o porquê da maior pergunta da humanidade, que a filosofia fala: o porquê estamos aqui? Você poderia responder para você: o que você está fazendo aqui? Não assentado aqui nessa cadeira no culto, o que você está fazendo aqui na terra? Qual é o sentido da sua existência? Todos nós temos um propósito de vida, e esse propósito que está programado dentro de nós. Por isso alguns de vocês, quando me vê pregando, vê o pastor, vê a pastora pregando, você começa na sua mente pregar junto. Porque talvez você não entendeu que era para você estar aqui pregando. Por isso muitas vezes você vai dormir e no seu leito, a sua mente viaja e você começa a se ver fazendo coisas. Já teve essa experiência? É o seu propósito que está queimando dentro de você. E lendo a Bíblia eu entendo que Moisés entendia que o propósito dele era libertar o povo de Israel do Egito. Como eu entendo isso? Eu entendo porque um dia ele está passeando no lugar dos escravos, e a Bíblia diz que ele viu 2 escravos, ele viu um soldado maltratando um dos hebreus. E o que Moisés fez? Moisés foi defender um escravo. E nessa defesa que ele viu ali o escravo, o seu irmão hebreu apanhando, ele acabou ali, talvez num acidente, não sei, mas ele acabou assassinando aquele egípcio. E a Bíblia diz que ele enterra aquele homem na areia e ninguém viu aquilo. Você está entendendo que dentro dele tem um propósito: libertar o povo do Egito. Quem me ouve, diga amém. Ele entendeu esse propósito, ele sabia desse propósito. Como eu na minha infância eu sabia, eu não sabia como, mas eu sabia que eu iria pregar. Era tímido, não sabia como, mas eu entendia: um dia eu vou pregar. Uma das minhas brincadeiras que eu gostava, não sei se minha mãe lembra, era lá no sítio tinha uma mesinha de centro e eu brincava de culto com aquele salmos e hino, cantor cristão. Eu sabia dentro de mim, como eu sabia dentro de mim que um dia eu ia para a Europa. Existe propósito de Deus para a sua vida. Moisés entendeu isso, que ele fez: assassinou o homem, matou o homem. Só que tem um segredo: não adianta você querer viver o seu propósito, mas na hora errada e da maneira errada. Não adianta: pastor, eu entendi meu propósito, eu sei qual é o meu propósito,
Eu entendi o que Deus quer de mim, mas não posso viver Ele fora do tempo e da maneira errada, porque Deus tem a maneira correta do seu propósito ser executado. Era para você dizer amém por isso. Não adianta você querer fazer algo que não está no tempo. E se você puder, marque e não esqueça disso. Uma bênção fora de tempo nunca será uma bênção. Porque nós temos que ter algo chamado estrutura. E quem é pai e mãe sabe quantos presentes o seu filho já pediu e você sabia que não estava na hora de dar aquele presente. Então Moisés assassina aquele homem, mata aquele homem, e a Bíblia diz que no outro dia, ou um dia depois, ou alguns dias depois, ele viu agora 2 hebreus brigando. E a Bíblia diz que Moisés vai apartar a briga desses irmãos. E quando ele vai apartar a briga desses hebreus, um dos hebreus diz para ele assim: quem te colocou de juiz sobre nós? Você quer também me matar como você matou aquele homem? Espera aí, quem contou para esse homem? Se a Bíblia diz que naquele dia só estava o soldado, aquela pessoa que estava apanhando, e Moisés, e ele escondeu na areia, como que esse outro homem ficou sabendo? Só tinha 2 pessoas para contar, porque morto não ia contar. Ou é Moisés, Moisés não foi, quem que contou? O que foi ajudado. Talvez até seria ele, o encrenqueiro. Porque tem gente que não adianta, você coloca a mão para tirar ele do problema, mas ele vai e arruma outro problema. O que eu aprendo com isso? Não coloque a mão aonde Deus não mandou você não colocar. Não tente fazer o que Deus não mandou você fazer. Agora, quando Moisés ouve isso, ele diz assim: foi descoberto o meu segredo, e por certo o faraó vai me mandar me matar. Então Moisés foge e vai pastorear a ovelha. 40 anos agora nós temos um Moisés frustrado. Sabe o que é frustração? É quando você se decepciona com você mesmo. E eu vim pregar aqui nessa noite para algumas pessoas que talvez você se decepcionou com você mesmo. E se tem algo difícil de digerir, é quando a gente faz o que não queria fazer. Quando a gente olha para nós mesmos e diz assim: poxa, olha o que eu fiz. Ou então quando você se frustra porque não alcançou a expectativa de alguém ao seu respeito. Nós temos agora o Moisés em capítulo 3, alguém frustrado, fugitivo, alguém que falhou, porque assassinato não tem justificação, ele matou alguém. Nós temos aqui em Êxodo capítulo 3, alguém que realmente errou, falhou, não respeitou o tempo de Deus, não respeitou o propósito de Deus. Nós temos alguém aqui com falhas. Nós temos alguém aqui que é fugitivo, alguém que olhou e disse assim: eu até tentei, pastor Daniel, eu até tentei fazer um propósito, eu até tentei pregar, eu até tentei cantar, eu tentei ir certinho na igreja, com os irmãos, eu fui lá, falei com o pastor, falei com a pastora Kátia, eu tentei, mas não consegui. É para você que eu vim pregar, é para você que eu trouxe uma mensagem de Deus para a sua vida, é para você. Quando Moisés, após 40 anos, está lá naquele monte pastoreando, 40 anos pensando sobre tudo que passou na vida dele, 40 anos analisando seus erros, as suas falhas, e eu acredito que é um Moisés desacreditado, sem perspectiva de um futuro, para o seu propósito. Lá está o Moisés fugitivo, está o Moisés decepcionado, está o Moisés que fosse sentar aqui e ia dizer assim: olha, eu fiz tanta coisa na minha vida, estou aqui fugitivo, errei demais. Mas naquele dia, aleluia, algo diferente acontece. O fogo acende, as chamas de fogo acendem naquela sarça. E no meio da sarça vem uma voz dizendo: Moisés, Moisés, Moisés. Sabe o que Deus está dizendo? O tempo da sua frustração não apagou o seu nome da minha boca, Moisés. Os seus erros
não tirou o nome da sua boca, Moisés. As suas falhas não tirou o seu nome da minha boca, Moisés. As suas culpas não tirou o seu nome da minha boca, Moisés. Quando o fogo acende naquela sarça, se você pesquisar um pouquinho no Google, Wikipedia, você vai descobrir que a sarça era a árvore ou arbusto mais desprezível do deserto. Tinha muita planta melhor, porque a sarça é espinhosa, não dá fruto, é esquisita, é pequena, não cresce, é ruim. Poderia ali Deus acender o fogo num carvalho, num cedro, em tantas outras plantas. Mas Deus escolheu a pior planta para acender, cheia de espinho, toda torta, que nem passarinho se assenta naquela planta. Sabe o que Deus está dizendo? É como se fosse um espelho para Moisés. É Deus dizendo assim: está vendo aquela sarça, Moisés? Se eu escolhi para acender um fogo santo em um arbusto tão desprezível, quanto mais você, Moisés. Quanto mais você, Moisés. Eu estou pregando para a tua vida. Se Deus foi capaz de acender esse fogo na minha vida, o quanto mais é para acender na sua vida, na sua história, na sua casa. Oh, bendito é o nome do Senhor. Quando a sarça acende aquele fogo, quando o fogo está queimando naquela sarça e Moisés vai se aproximar para ver aquilo, Deus começa a primeira coisa a dizer: Moisés. Porque Deus fala o seu nome? Nome se liga à nossa identidade. O deserto não tirou a identidade de Moisés. Eu não sei pelo que e por que tantas coisas aconteceram e você passou na sua vida. Eu estou aqui dizendo uma palavra de Deus para você: esse deserto não tirou a identidade que Deus deu para você, não tirou a promessa que Deus deu para você, não tirou a marca da promessa que Ele colocou sobre a sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Quando o fogo da sarça acende, é Deus dizendo: eu não abro mão do propósito que eu fiz para você, Moisés. Oh, bendito, eu sinto a presença do Senhor. Talvez você já tentou desistir, você já quis desistir, você já fez de inúmeras coisas e talvez está aqui me ouvindo dizendo assim: pastor, eu errei demais. Mas Deus me trouxe aqui para dizer: hoje a sarça está acesa dentro dessa igreja, para dizer: eu não desisto de você. Aleluia. Então, quando a sarça acende, Moisés está se aproximando daquela sarça. Então o Senhor diz com ele: Moisés, tira as sandálias que estão nos seus pés, porque o lugar que você está pisando é terra santa. Você sabia? Se você buscar um pouquinho, você vai descobrir que essa sandália, por que Deus manda tirar a sandália? Porque a sandália era o último utensílio, pastor Baltazar, era o último utensílio que Moisés tinha do Egito. Essa sandália que Moisés anda é uma sandália confeccionada que a linhagem real usava. Alguns dizem que era com couro de crocodilo, eu não sei. Mas é o último sinal, a última marca que Moisés tem do Egito. Sabe o que Deus está dizendo para Moisés? Moisés, a sarça acendeu, o fogo acendeu, e a última coisa que tinha do Egito na sua vida vai sair hoje da sua vida. Receba essa palavra no nome de Jesus. Porque muitas vezes nós vamos para o deserto, mas nós ficamos carregando coisa do Egito na nossa vida. Carregamos mágoas, ressentimento. A gente finge que não tem, fala que não tem, faz de conta que não tem. Porque sandália lá embaixo nos pés quase não aparece, quase não se percebe. Mas aquele que tem chamas de fogo nos seus olhos, ele enxerga tudo. E nessa noite Ele está tratando com alguém aqui de forma específica.
Esse deserto mudou muita coisa na sua vida, mas tem uma sandália aí do Egito lá de trás ainda que você está carregando. Não sei se é sentimento, não sei se é mágoa, não sei se é rancor, não sei se é alguma ligação que você mantém com o Egito, mas quando a sarça acende, Deus está dizendo: é tempo de tirar as sandálias do Egito na sua vida, é tempo de você sentir o poder de Deus oh, bendito seja o nome do Senhor. Então, quando a sarça está pegando fogo, e do fogo Deus diz: Moisés, Moisés. Ele vai se aproximando, tira as suas sandálias. Eu acho tão lindo que quando ele começa a conversar com Deus, Deus se apresenta para ele da seguinte forma: eu sou o que sou. Você sabe o que quer dizer eu sou o que sou? Eu vou explicar para você. Deus no Velho Testamento tem mais ou menos 67 nomes: Jeová Jirê, Jeová Rafá, Jeová Nissi, Jeová Shalom, Jeová Sabaote. Cada um desses nomes quer dizer Jeová Shalom, paz; Nissi, bandeira; Jeová Sabaote, da guerra. Sabe por que Deus diz para Moisés assim: eu sou o que sou? Deus diz para ele assim: eu sou o que você precisar. Era para você dar glória a Deus, mas tudo bem. Porque quando o povo ficou doente no deserto, sabe o que Deus disse? Eu sou Jeová Rafá. O que é Jeová Rafá? O Deus que cura. Eu sou o que você precisa. Quando eles tiveram guerra, Deus disse: eu sou Jeová Sabaote, que é o Deus da guerra. Eu sou o que você precisa. Quando eles estavam preocupados, sem saber da onde viria comida, ou da onde viria recurso, ele diz: eu sou Jeová Jirê, o Deus da provisão. Quando eles estavam preocupados, Deus disse assim: eu sou Jeová Shalom. O que? O Deus da paz. O que ele está dizendo? O que você precisa, eu sou o seu Deus, para trazer aquilo que você precisa. Você pode receber essa palavra no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu não sei como está sendo o seu 2020, mas o Senhor é aquele que você precisa. Se hoje você precisa de paz, Ele é a tua paz. Receba a paz em nome de Jesus. Se você precisa de cura, Ele é a sua cura. Receba a cura no nome do Senhor Jesus. Pastor, eu preciso de uma solução. Ele é a sua solução nessa noite. O que você precisa, Ele libera sobre a sua vida. Você pode adorar o nome de Jesus por isso. Mas o que eu acho mais lindo é que quando a sarça acende. Por que a sarça acendeu? Para ele saber o tamanho do Deus que ele serve. Porque quando Moisés diz assim, quando Deus diz, eu sou o que sou, Moisés diz assim: Deus, é difícil eu chegar para Faraó e dizer assim: o eu sou o que sou mandou você liberar o povo. Fala o seu nome, me explica mais. Olha o que Deus diz: eu sou o Deus de Abraão. Eu sou o Deus de Isaac. Irmão, isso é fantástico. Porque Deus, Tiago, está dando testemunho de alguém. Não é alguém que está dando testemunho de Deus. É Deus que está dizendo: eu estou dando testemunho. Tá? Sabe Abraão? Eu era Deus dele. Mas falar de Abraão é fácil, irmão, porque Abraão é conhecido como o pai da fé. Hoje eu conversava com Josué, com meu pai. Abraão é o pai da fé. Deus chegou para Abraão e disse assim: Abraão, sai da sua terra e vá para uma terra que eu vou te mostrar. Imagina no outro dia Abraão com seus empregados, saindo, alguém encontra e diz: bom dia, irmão Abraão, bom dia. Onde você está indo? Não sei. E se você ler Gênesis 12 até o 14, você vai ver que foi mais ou menos 12 a 15 anos que Abraão andou. Você tem ideia do que é isso, irmão? Que a mulher de Abraão, 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, alguém perguntando, mandando SMS, né? Para Abraão no Facebook: onde você está? E onde você está indo? Abraão vai dizer o quê? Eu não sei. Eu só estou andando porque Deus falou que é para eu ir, que Ele vai mostrar uma terra para mim. Isso é fé ou não é? Deus chega para Abraão e diz: Abraão, vá no monte que eu vou te mostrar e lá sacrifica seu filho para mim. O que Abraão disse? Estou indo. É fé ou não é isso? Aí Deus diz assim: eu sou Deus dele. Moisés olhou e disse: tá bom, tá difícil.
Aí Deus diz assim: eu sou Deus de Isaac. Quem que é Isaac, irmão? Isaac é aquele que estava numa terra seca, todo mundo foi embora. Isaac orou e Deus disse: fica que eu te abençoo, fica que eu vou te prosperar. Isaac creu, obedeceu, e a Bíblia diz que ele prosperou 100 vezes mais naquela terra. Então quando Deus diz para Moisés: eu sou Deus de Abraão e Isaac, tudo bem. Mas aí Deus diz: eu sou Deus de Abraão, eu sou Deus de Isaac. Aí Deus diz: eu sou Deus de Jacó. Sabe o que eu acho interessante? É que Deus tinha mudado o nome de Jacó para Israel, lembra? Então o certo era Deus dizer: eu sou Deus de Abraão, Isaac e Israel. O que Deus está dizendo? Deus primeiro acende um fogo na sarça, uma árvore feia, toda cheia de espinho. Aí Deus, para alcançar e fazer Moisés enxergar que é possível, Deus diz assim: Moisés, eu fui Deus, sou Deus de Abraão, o pai da fé. Eu fui e sou o Deus de Isaac, o homem que creu na minha palavra e prosperou numa terra seca. Mas eu sou um Deus também de um Jacó, cheio de falha, fugitivo, errante, que enganou o irmão, que teve medo, que foi lá se esconder lá em Labão, que deu muito problema. É Deus dizendo assim: Moisés, eu sou tão grande que as suas debilidades cabem na minha mão. Deus está dizendo: Moisés, eu sou tão grande, eu sou tão poderoso, eu sou tão misericordioso, que os seus defeitos ainda cabem na minha mão. É Deus dizendo assim: você tem tantas falhas, tantos erros, Moisés, que eu sou tão poderoso que mesmo no meio dessas falhas, eu sou poderoso para te levantar no meio desse lugar. Você pode fechar teus olhos por um instante e receber essa palavra sobre a sua vida. Você não está aqui para olhar algo perfeito. Eu sou uma sarça que Deus colocou aqui nessa noite, cheia de falha, cheia de espinho, mas uma coisa eu sei: o fogo de Deus está sobre a minha vida, está sobre a sua vida. E nessa noite de dezembro de 2020, Deus te trouxe aqui para dizer: eu começo um tempo novo sobre a sua vida. Tira essa sandália do Egito, tira as marcas do Egito, porque eu tenho a promessa para realizar sobre a sua vida. Oh, aleluia, aleluia, bendito é o nome do Senhor. Por que a sarça acendeu? Foi para Moisés entender que é possível. Por que a sarça acendeu? Foi para Moisés entender que quando a sarça acende, não tem desculpas para não viver o propósito de Deus para a sua vida. Eu vou dizer de novo: enquanto a sarça não acendeu, aí eu errei. A sarça não acendeu, eu falhei. A sarça não acendeu, eu sou fugitivo. A sarça não acendeu, eu não vou pregar. A sarça não acendeu, eu não vou cantar. A sarça não acendeu, eu sou apenas um pastor de ovelha. A sarça não acendeu, eu sou cheio de erro. Mas quando a sarça acende, é Deus dizendo: agora você canta, agora você prega, agora você sonha, agora você conquista. Por quê? Porque eu acendi o fogo sobre a sua vida. E alguém vai dizer: por que a sarça? Porque Deus quis. Porque Deus, e não tem que explicar nada. Deus não tem que explicar. Por que, pastor Daniel, que a sarça acendeu? Foi para Moisés entender que no meio das suas limitações, e se você ler o versículo 1, diz assim: atrás do deserto. É pior do que deserto. Pastoreava Moisés as ovelhas do seu sogro Jetro atrás do deserto. Sabe por que o fogo de Deus acendeu na sarça? Para Deus dizer a Moisés: Moisés, no deserto, atrás do deserto, decepcionado, frustrado, mas eu te acho. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Moisés, o que foi?
Não tem como fugir do meu propósito para a tua vida. Eu não conheço um pastor Baltazar, eu não conheço um pregador, um missionário, evangelista, eu não conheço até hoje alguém que teve um chamado de Deus para a sua vida e não tentou parar, e não tentou desistir. Eu ainda não conheci. Eu não estou falando de desviar, estou falando de dizer assim: Deus, eu vou ficar quietinho. Elias, Moisés, a grande parte deles. Você vai ver Jeremias que ele diz assim: Deus, eu não vou falar mais no seu nome. Está escrito, pode ler. Jeremias chega para Deus e diz: Deus, eu não falarei mais no seu nome. Aí no próximo versículo ele diz assim: mas como que eu não falarei no seu nome? Porque a tua palavra faz até os meus ossos pegarem fogo. Bendito é o nome do Senhor. Existe um propósito de Deus para a tua vida, aleluia. Existe um plano de Deus para a tua vida, e esse plano de Deus hoje desceu na comunidade de vida em Cristo. Há uma chama sobre a sarça ardente dizendo para você: os propósitos de Deus estão de pé para a tua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Eu acho interessante que quando a chama na sarça está ali queimando, a sarça não se consome. O fogo acende, mas a sarça não se consome. O que é o diferencial da sarça? É a resistência. Vou falar de novo. Toda sarça pegava fogo. Amém, irmão? Eu falei para você que era muito comum a sarça, arbustos pegarem fogo. Mas qual que foi a diferença aqui? Que ela pegou fogo e não se consumia. Sabe qual é o diferencial agora do último tempo da igreja? É quem é sarça. A questão não é ter fogo, a questão é ser resistente. Porque tem gente que só pega fogo, dá glória a Deus, dá aleluia, e pula, e chora, e carrega a Bíblia, e posta versículo, nenhum problema. Mas a hora que vem o fogo, vem a dificuldade, some. A diferença não é ter fogo, a diferença é ser resistente. A diferença é: estou limpando as minhas lágrimas, estou passando ao fogo, estou passando dificuldade, mas estou na presença de Deus para dizer: eu creio, eu continuo, eu adoro, eu sirvo. Oh, bendito é o nome do Senhor. Então não basta você ter o fogo, mas sim ser resistente. Foi isso que Deus mostrou para Moisés. Por que o fogo acendeu? É Deus dizendo: Moisés, não adianta ter fogo, tem que ser resistente. Receba essa palavra, porque Deus vai dar resistência para você. Em nome de Jesus, receba essa palavra. A sua casa vai resistir, a sua família vai resistir, o seu sonho vai resistir, a sua igreja, essa igreja vai resistir, os seus filhos vão resistir, o seu emprego vai resistir, a sua empresa vai resistir. Pode vir o que for, a crise que for, nós somos uma sarça e nós vamos resistir. Você pode adorar o nome de Jesus por isso. Pastor, então o que falta para nós? Ousadia. Moisés foi audacioso quando a sarça pegou fogo. Deus falou com Moisés, Moisés falou com Deus. Aí Moisés diz assim: eu vou usar minhas palavras. Deus, não fique bravo comigo, mas eu quero pedir um sinal para o Senhor. Me dê um sinal. Deus diz assim: Moisés, então coloca a tua mão sobre o teu peito, joga a vara no chão e vira a cobra, e desvira a cobra, e a mão fica leprosa e a mão fica limpa. Se você entendeu isso, você pode adorar a Deus. Porque quando a sarça acende, tem sinal de Deus para a tua vida.
Ou se você não recebe isso, eu vou receber agora, aqui na minha vida agora. Eu estou aqui, mas eu estou recebendo lá na minha casa agora. Eu estou aqui pregando, mas estou recebendo na minha vida agora. Quando a sarça acende, tem sinal de Deus para a minha vida. Receba essa palavra, eu profetizo que tem sinal de Deus para a tua casa, para a tua vida, para a tua família. Dezembro ainda é tempo de Deus mostrar sinais sobre a sua vida, porque tem um Deus poderoso para fazer sinais ainda, aleluia. Ora machúrica, feche os seus olhos por instantes, levante a sua mão ao céu, porque eu senti a presença de Deus aqui, eu senti e ouvi o Espírito Santo falando comigo aqui agora. Ora machuricando e a séria, tem sinal de Deus para nossas vidas ainda, antes do final desse ano. Eu estou pregando aqui, mas estou profetizando sinal na vida da minha família, lá na onde nós estamos vivendo. Eu estou profetizando sinal de Deus para a tua vida, porque vão ter que saber que você serve um Deus que trabalha em favor daquele que nele esperam. Com a sua mão levantada, mesmo assentado, começa a falar com Deus agora, porque tem sinal de Deus para a tua vida. Esse deserto não vai acabar com você, esse deserto não vai acabar com a tua chamada, esse deserto não vai acabar com o propósito de Deus para a tua vida. É Deus dizendo: o fogo está aceso na sarça hoje, e é tempo de eu mostrar sinais sobre a sua vida. Alamachuri candaia séria, alamachuri candaia. Quando a sarça acende, porque acende, pastor, para Deus mostrar a sua debilidade, para mostrar a força de Deus. Mas para concluir, quando a sarça acende, é sinal de Deus. E quando a sarça acende, está na hora de você ter ousadia. Sabe por que você não viveu algumas coisas ainda na sua vida? Falta de atitude. Não existe falta de oportunidade no reino de Deus. Quer ter oportunidade? Tenha atitude. Quer que eu dê exemplo para você? Já falei aqui várias vezes isso quando eu preguei. Me mostre na Bíblia que Deus mandou Davi lutar com o gigante. Deus mandou? Deus não mandou. 40 dias o gigante estava lá afrontando o povo. Aí chega um menino de 16 anos, olha aquele gigante e diz: eu luto com ele. Deus não mandou. Deus olhou e disse: gostei, fechou, vou honrar. Mostra para mim na Bíblia se Jesus ofereceu para alguém andar sobre as águas. Jesus ofereceu? Jesus estava andando sobre as águas, aí um doido gritou: se és tu, me faz andar sobre as águas também. O que Jesus disse? Vem. Ou Jesus chegou dizendo assim: ei, viu? Oh, quem quer andar sobre as águas aí? Aí Pedro disse: eu. Foi assim? Jesus não falou nada. Alguém audacioso disse: Jesus, eu quero fazer o que ninguém fez. Era para você dar glória a Deus. Jesus gostou e disse: bora, pula. Eu estou pregando aqui hoje, e eu gostaria que alguém despertasse hoje para ser audacioso, para olhar para Porto Feliz e dizer assim: eu vou ser o maior empresário dessa cidade. Não acredita, irmão? Problema seu. Eu queria que alguém levantasse aqui hoje e dissesse assim: eu vou ter um dom, Deus vai me usar, e vai ser assim, vou viajar os 4 cantos. Eu queria que alguém levantasse com essa ousadia hoje. Eu queria que alguém levantasse hoje com ousadia para dizer assim: a minha casa, em janeiro, vai estar toda aqui na igreja servindo a Deus. Eu queria. O que falta para nós? Coragem. Eu já contei o testemunho, e aqui encerro com o testemunho desse irmão. Eu preguei um dia sobre autoridade, Igreja O Brasil para Cristo em Araraquara.
Esse irmão, ele vendia salgado na oficina onde eu trabalhava. E eu preguei sobre a autoridade. E passou um tempo, eu voltei na igreja. Ele me chamou, a hora que eu fui entrar. Ele disse: pastor, lembra aquele dia que o senhor pregou sobre a autoridade? Eu disse: eu lembro. Ele disse: muito bem, naquele dia que o senhor veio aqui, eu ia entregar o meu cargo de diácono, porque eu não aguentava mais. Meu filho estava nas drogas, a minha mulher estava para largar de mim, eu crente, diácono, meu filho nas drogas e meu casamento destruído. Mas aquele dia que o senhor pregou sobre a autoridade, para a gente profetizar na nossa casa, eu acreditei. Era para você dar glória a Deus quando eu falei acreditei. E ele falou assim para mim: pastor, quando eu saí daqui, ele tinha um Passatão branco. Ele disse: pastor, eu saí daqui acelerando meu Passatão. E quando eu cheguei na minha casa, eu parei de frente com a minha casa. Desci do Passatão, é assim que ele falava, Passatão. Coloquei os 2 pés na calçada, levantei a mão para a minha casa e disse assim: Satanás, que está amarrando meu filho nas drogas e destruindo meu casamento, ou você sai da minha casa, ou eu saio. Porque nós dois não vamos ficar. Irmão, é coisa de doido, sim ou não? Aí sabe o que ele falou? Mas como quem paga o aluguel dessa casa é eu não vou sair, você vai sair. E entrou na casa. É doido, não é? Aí sabe o que ele disse para mim aquele dia? Ele falou assim: vem que ver, pastor. Olha minha esposa lá com as irmãs cantando. Está vendo meu filho? Está lá tocando pandeiro. Era para você dar glória a Deus. Sabe por que tem milagre que ainda você não contou? Sabe por que tem testemunhos que você ainda não contou? Porque você não está tendo coragem. Porque a fé não é um degrau que aparece e você pisa. A fé é você pisa e o degrau aparece. Eu queria que nessa noite pelo menos 2 pessoas fossem para casa com essa certeza: eu vou ter coragem e vou profetizar sobre a minha vida. Para eu orar por você. Eu disse outro dia sobre isso e até postei: Deus não vai fazer mais nada por você. Vou falar de novo. Não se engane. Deus não vai fazer mais nada por você. Tudo o que Deus tinha para fazer já está pronto. Pronto. A sua casa, a conversão já está pronto. Antes de Adão pecar, a solução já estava pronta. O que diz a Bíblia? Eis o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Nunca surgiu um problema na terra sem antes ter a solução de Deus preparada. Aleluia. Pastor, mas se o senhor falou que está pronto, por que eu não tenho? Simples. Tem muitos aplicativos que já existem, mas não estão no seu celular. Sim ou não? Já existe, mas não está no seu celular. Por que não está? Porque você não baixou. Mas ele existe, sim ou não? Acontece que ele está na nuvem. Aí quando você entra lá no Google Play, Play Store, você baixa. Tudo que Deus fez já está pronto na nuvem. O que você precisa fazer é baixar. Quer que eu dê exemplo para você? Ana, Samuel estava pronto já. Acontece que um dia no culto, ela fez a oração certa. E o download desceu para ela. Eu estou pregando hoje, se você acreditar nessa oração que vamos fazer, eu acredito que muitas coisas sairão da nuvem e descerão para a terra, mas isso é de você, porque Deus já fez. Se você pode, se coloque de pé no nome de Jesus. Eu quero orar por você. Deus não vai fazer mais nada por você, já está tudo pronto. A única coisa que eu queria, eu espero na verdade, é que você faça uma oração agora, tão doida, tão cheia de fé, que o próximo culto que eu veja você vai dizer: pastor, naquele dia o download, ó. Jesus disse: tudo o que pedirdes, crendo, recebereis.